Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e hoje é dia da gente voltar a trabalhar nas nossas histórias de planos e fugas. Então, se você não sabe, resumindo, né, o canal tem uma série de exercícios de escrita criativa. A gente já fez 11 histórias aqui, tudo em vídeo, né, eu mostrando todo o processo de escrita. Essas 11 histórias que formaram até a terceira temporada dessa série vão virar uma antologia. E eu tive a ideia de criar um narrador para introduzir essas histórias e falar um pouquinho mais de detalhes sobre o mundo onde essas histórias se passam. Então eu já fiz alguns vídeos fazendo um brainstorm para descobrir quem é essa pessoa, em que universo ela vive, quais são os objetivos, as motivações, a personalidade dela. E os links para esses vídeos estão aqui embaixo na descrição. E hoje é dia de compilar o que a gente já fez nesses brainstorms e formar um perfil do personagem, né? Eu quero preencher a fichinha, formar o perfil do personagem, descobrir mais detalhes sobre ele, para a gente, enfim, começar a escrever os pequenos trechos que vão entremear as histórias que já estão escritas. Então a gente tem aqui o nosso template do Notion, né? É um template que eu criei para abrigar projetos literários, então aqui tem espaço para botar todo tipo de arquivo auxiliar, né, à escrita, que às vezes a gente tem que manter em bloco de notas, em programas separados, né? Então fica tudo aqui. O link para esse template também está aqui embaixo na descrição, se você quiser utilizar. Aqui então eu já botei organizadas todas as histórias que já foram feitas até agora, né? Então está cada uma aqui num item desse aqui, e os espaços onde vai entrar o narrador, né? Esses espaços aparecem entre as histórias, e é aqui que eu preciso trabalhar para poder formar essa antologia, né? Até agora a gente já fez alguns brainstorms livres, né? Eu não usei arquivo de texto, nada disso, eu usei programas de notas, né? E eu tenho aqui já um resumo do que foi feito, né? Nessa parte branca são as primeiras sessões, onde eu estava rabiscando as ideias preliminares, e aí eu levei essas anotações aqui, que eu fiz no tablet, né, para um outro programa, aí sim vim trabalhar no computador, no Microsoft Whiteboard, que é onde eu fiz essas notinhas aqui, que foi onde eu fiz essas notas, já organizando e decidindo alguns caminhos que eu insinuei nessa primeira sessão de brainstorm. Então é basicamente essa parte aqui que a gente vai aproveitar, né? Essa parte que a gente vai usar. Em conjunto, a gente vai usar também a nossa ficha de personagem, que está aqui no nosso template, né? Essa ficha aqui já é uma outra versão, né? Uma versão melhorada da primeira ficha de personagem que eu disponibilizei aqui no canal. E essa aqui eu já embuti nesse template, então se você baixar o template já vão vir as fichas de personagem direitinho. E o trabalho é esse, né? Eu vou consultar aqui minhas anotações, basicamente essa parte, né? E inserir aqui, preencher esses itens e imaginar e decidir o que não está feito ainda, o que falta, e com base nisso a gente já vai ter tudo que precisa para começar a escrever realmente o texto, né? Mostrando esse personagem. Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui mais ou menos as coisas. Melhor assim. E aqui, como primeiro item, a gente tem o nome do nosso personagem, né? Depois de alguns brainstorms, a gente determinou que ele vai ser Orlan Arturo, né? Baseado em algumas palavras que a gente sorteou, algumas associações, né? E o apelido dele vai ser Eco, por enquanto, né? Então vamos lá. Tudo isso pode mudar, claro, né? Depois a gente tem como informações básicas aqui a idade. Eu vou botar mais ou menos 30 anos. Porque eu acho que um jovem aqui, com as inseguranças de um jovem e tal, isso vai desviar o foco realmente do problema central, né, do nosso personagem, que eu vou abordar daqui a pouquinho. E também ele não pode ser muito velho, porque aí também ele já estaria em outro estágio da vida, de percepção do mundo, também não ficaria interessante para a história. Então, mais ou menos 30 anos, ele é um adulto, né? Eu acho que resolve bem. A altura é irrelevante para a gente no momento, né? Então, cerca de mais ou menos 1,80 também. Isso aqui é só, realmente são itens que a gente preenche quando, né, vai influenciar muito em algum aspecto da história. Se não, né? 1,80 aqui, tanto faz, né? O gênero a gente decidiu que é masculino. E aí o background geral do nosso personagem, né? Aí agora começa o trabalho. Então ele é um artomante das palavras
iniciante tem um mentor competente, mas com ambições individuais, né? Fortes. Porque o nosso mentor vai abandonar, né? O mentor do nosso personagem vai abandoná-lo e vai perseguir ali o seu lugar no templo dos Jogralizes, das Jogralizas. Eu não decidi ainda como é que vai ser isso. Para ele próprio se aprimorar, estudar e cumprir seu papel no mundo. E vai deixar o nosso personagem sozinho, né? Beleza. Tinha outras coisas aqui sobre o background dele. A gente não sabe se vai ser a mentora, né? Um mentor ou a mentora. Depois a gente pensa nisso. Então vive uma vida confortável. Um lugar amistoso. Um lugar pacífico, né? E favorável à existência de artomantes. Isso porque a gente quer gerar um contraste, né? Depois que o mentor o abandone, ele é obrigado a mudar de lugar, ele vai para um lugar que é o oposto disso, né? Bom, background geral. Artomante das palavras iniciante tem um mentor competente, mas com ambições individuais fortes. Vive uma vida confortável em um lugar pacífico e favorável à existência de artomantes. Beleza. Tem paixão pelos estudos. Sonha dominar sua habilidade como como seu mentor. Depois a gente troca se é seu ou sua mentora, né? Eu acho que nesse caso, de repente, mentora ficaria mais interessante. Bom, é o que a gente tem por enquanto de background, não é muito. Muita coisa daqui vai desmembrar aqui, né? Nos detalhes. Por enquanto a gente deixa assim. Aparência geral, vamos lá. Ele tem um aspecto jovial. Olhos vivos e curiosos. O que mais? O que o nosso personagem pode ter de particular na aparência? Eu gosto de coisas que vão ajudar a contar a história, né? Para mim, não importa se o cabelo é branco, é comprido, é curto, né? Isso é indiferente. Agora, se ele tem olhos vivos e curiosos, isso me ajuda a contar a história. Está sempre limpo e apresentável. Tudo isso é porque eu estou buscando um contraste, realmente, né? Ele vai perder essa vida e ele não vai mais poder fazer isso. Viver limpo e apresentável. Por enquanto tá bom. Profissão, ocupação, já temos lá, né? Estudante de artomancia das palavras. Se você não sabe o que é artomancia, né? Se esse é o primeiro vídeo que você vê dessa história ou do canal, né, é uma espécie de magia que vem através das expressões artísticas, né? Então a gente tem a artomancia das palavras, do movimento, do som, das cores, das formas e por aí vai, né? E cada artomante vai estudar para poder dominar a sua expressão artística de escolha, né? E tem combinações entre essas expressões para gerar outros efeitos. Então, resumindo, a artomancia é isso. Mas eu abordo bastante a artomancia, os artomantes, os efeitos da artomancia em outras histórias e outros vídeos aqui também no canal. Habilidades, hobbies e talentos. Vamos lá. A gente pode pensar em coisas que não tenham a ver com a artomancia, porque ela própria já é um talento, né? A pessoa já tem que saber dominar as palavras, né? No caso dele, né? Poesia, textos e tudo mais, persuadir as pessoas, saber combinar bem as palavras para gerar os efeitos que quer. Então isso já é um talento. Como a gente está falando de um artomante, a gente vai pensar em coisas diferentes disso, né? Vamos ver, de repente ele gosta de... Vamos sortear, melhor.
Vamos aqui para o nosso baralho. Também é um aplicativo que eu desenvolvi aqui, que é um aplicativo que simula um baralho com cartas e cada carta vem com algumas palavras, alguns conceitos e isso é bom para estimular a criatividade. Também tá aqui embaixo para você baixar se você quiser usar. Então vamos lá, vamos sortear aqui. Vaidade, ornamentos, estética, harmonia, trajes. Tá. O que mais a gente tem? Ruptura, fragmentar, distância, abismos, arpar, despedida. Quero combinar algumas coisas para descobrir o que ele gosta, né? Quais são os talentos e habilidades dele. Porque ele pode não viver da artomancia. De repente ele estuda artomacia e ele faz outra coisa para viver. Por exemplo, a gente tem trajes, a gente tem zarpar e a gente tem classes, né? Trabalho. Então, de repente, ele confecciona uniformes para marinheiros, né? Para pessoas que trabalham em embarcados, né? Então isso é legal de fazer essas combinações, né? Ornamentos, né? Zarpar, despedida, política, de repente alguma coisa para pessoas importantes, né? Ele faz alguma coisa para pessoas importantes. Arauto, bom, ele como artomante das palavras, né? Ele pode trabalhar alguma coisa nesse sentido de ele trabalhar noticiando coisas, né? Mas aí vai ficar muito igual à nossa história atual do projeto Planos e Prática. Eu não quero essa repetição. Vamos evitar essa repetição. Deixa isso aqui por enquanto. Aparência, escultura, criar, moldar, matéria, mãos. Tá, isso aqui tem a ver aqui, ó. Vaidade, ornamentos, mão. Né, aqui, política e zarpar, funções eu penso em barco e marinheiros, né, e corsários e coisas assim, né? Vento, voar, incenso, céu, fragrância, altura e leveza. Então aqui a gente já tem duas frentes, né? Céu e mar. Palavra, discurso, persuasão, escrituras, história, poesia e rima, que já é a função dele, né? Isso aqui seria muito fácil, né? Se a gente falar que ele trabalha como arauto do lugar onde ele vive, né? Noticiando coisas ou criando histórias, né? Exército, séquito, rebanho, público. Então a gente tem marinha, exército e aeronáutica aqui, né? A gente saiu o exército. Então são os soldados, né? São as forças do reino. Isso é legal para criar um sentido de oposição, né? Quando você tem um artista, né? Uma pessoa que pode ser delicada e tudo mais, trabalhando de alguma forma para pessoas mais rudes, que lidam com guerra, com coisa assim. Legal. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de ver. Então aqui a gente tem beleza e formas, né? Então ele trabalhar com ornamentos mesmo, fazer ornamentos para as fardas, né, dos soldados. É inusitado, é interessante, né? Então é isso. Então habilidades, hobbies e talentos. Gosta. Confeccionar ornamentos e enfeites. Trabalha uma oficina, fabrica fardas para soldados. Para soldados, pronto, né? Ali saíram os três, então a gente bota bem geral mesmo. Então o hobby dele é esse, né? É um talento que ele tem e a profissão dele é essa.
que ele faz para ganhar a vida, né? Roupas formais, bem cortadas, já que ele trabalha numa oficina que fabrica fardas, né? Formais, bem cortadas e com adornos, né? Claro, já que ele gosta. Pertences importantes. O que que o nosso personagem tem que pode lhe ser caro, né? Nosso Orlan Arturo. E aí a gente pode pensar em coisas que ele pode perder, né? Eventualmente. Vamos pensar aqui. Porque também, mais uma vez, clichês, né? Uma joia que pertenceu à sua mãe. Vou botar uma tesoura fabricada em Lúcio. Isso é meio que uma piada interna aqui das histórias, né? Sempre alguma coisa vem de Lúcio, foi fabricada em Lúcio, existe em Lúcio. Eu nunca mostrei como é que é essa cidade, mas os itens de lá são ótimos, né? Muito cara e boa. Aqui eu não me preocupo em escrever muito bem, né? Pra ficha de personagem a gente faz o que vem na cabeça, porque ninguém vai ver isso, né? A não ser eu e quem está acompanhando os brainstorms aqui. Mas para a história não faz diferença se aqui está bem escrito ou não. Uma tesoura fabricada em Lúcio, muito cara e boa. Cheia de ornamentos. Ele a usa para trabalhar. Beleza, então a ocupação dele gerou o pertence, né? Então, o seu pertence mais importante que ele tem, e o que mais? Uma carta. Não sei porquê. Uma carta, que tipo de carta? Uma carta de recomendação, ou uma carta... Tá, a carta de aceitação dele como estudante de seu mentor. Nessa carta, o mentor exalta suas qualidades e o seu potencial. Por quê? Porque eu quero, com esses objetos, ajudar a mostrar para o leitor o vínculo que ele tem com esse mentor e quanto ele valoriza esse mentor e a aprovação desse mentor, porque isso vai gerar um drama muito maior quando ele for abandonado. Quando o mentor for seguir o caminho dele e deixar o nosso personagem para ficar em busca de outro mentor. Porque vai mostrar para o leitor que não basta ele ter outro mentor, ele gosta desse ou dessa. Né? É uma coisa mais emocional, é um laço. Né? A criação de laços numa história, ela é mágica. Né? Quando você consegue criar laços interessantes entre os personagens, você vê realmente o efeito acontecer. Você vê o leitor imediatamente redobrar o interesse por aquilo. Torcer pelo personagem, sentir o que o personagem está sentindo. Então é sempre legal esse tipo de emoção, né? De você fazer ligações. Ele poderia ter um mentor e simplesmente esse vai embora e ele vai em busca de outro. Isso é um tipo de história. Mas ele não se conformar com a perda do mentor e querer burlar as regras ou se desafiar os próprios limites para recuperar aquilo que ele tinha, isso leva a uma outra história mais interna, né? A uma solução de um conflito mais interno, um crescimento interior do personagem que fica interessante. Né? Bom, nessa carta o mentor exalta suas qualidades e o seu potencial, legal. Agora, a personalidade e comportamento a gente já tem aqui, ó. Controle, né? Controlador. Isso a gente já escreveu na nossa anotação aqui. Apego ao passado. Isso aqui eu vou copiar, né? E a pessoa que lhe dá segurança, porque né, a gente não chegou na história ainda. Segurança. Recusa em mudar, né? Recusa mudanças, é melhor. Tudo para gerar um drama maior quando
as coisas acontecerem, né? O que mais? Eu escrevi ali falta de empatia por não perceber que a mentora tem sua própria jornada a cumprir. Eu acho que isso é parte do problema central, né? Vou escrever aqui de uma vez. Não é todo o problema central, mas é uma coisa que ele tem que pensar, né? Perceber. Aí eu vou complementar que nada é definitivo na vida. Aqui eu já meio que estou trabalhando no problema central do personagem, o subtexto da história, né? Da história dele, do arco dele, né? E que aqui eu botei sua mentora, né? Eu vou trocar, eu vou botar no feminino. Sua mentora tem sua própria jornada, não tem problema sua e sua, como eu falei. Jornada a cumprir, né? Então vamos trocar aqui de uma vez para não me confundir. Tem uma mentora competente, mas com ambições não. Tarará. Aqui, a carta de estação dele como estudante de sua mentora. Eu quero um relacionamento maternal, né? Não necessariamente maternal no sentido da personagem cuidar de outros aspectos da personalidade dele, mas eu não quero nada romântico. Eu acho que aqui vai ficar interessante se ele realmente enxergar essa mentora como uma âncora na vida dele. Eu já escrevi isso em algum lugar aqui, né? Ela é uma âncora, ela é o que em torno do que ele organizou a sua existência. Beleza. Motivação, objetivos e desejos. Então vamos lá. Aí nós temos o desejo para a história, né? E o personagem isolado da história, né? O objetivo dele é dominar a artomancia das palavras, né? Ser valorizado, aclamado como sua mentora. Ele vê ela como um modelo, né? Então esse é o objetivo, o desejo geral do personagem. Aqui embaixo a gente tem a atuação na história. Aí aqui a gente tem o objetivo dele na história, que é, né, aquilo que a gente já tinha falado. Beleza, necessidades. Tem mais coisa ali na personalidade, ó. Pretencioso. Aqui, eu parei no meio do caminho, né? Pensar em outra coisa. Recusa mudanças. Pretencioso. Acredita que pode estender os limites do que já sabe, né? E não crer. Tô tentando copiar ali a anotação, né? Nos riscos de fazer isso. Né? Isso aqui é meio clichê, né? O aprendiz impetuoso, que não vê perigo no que está fazendo, que não tem paciência, né? Que um mentor tem que puxar ele para trás o tempo inteiro, mas um pouquinho de clichê é sempre bom, né? E também quando a gente vai escrever, sempre tem como subverter e escrever isso de uma maneira diferente. Necessidades. Aí sim, né? Eu acho que eu não cheguei a abordar nada aqui. Mas a gente pode botar necessidades. Precisa de alguém para tomar decisões importantes por ele, né? No caso, a mentora, né? Atualmente, a mentora. Não especifiquei nada sobre a família dele, né? De onde ele veio, por que ele valoriza tanto a mentora em detrimento da família. Isso aí a gente tem um universo gigante para trabalhar na questão do background, mas eu acho que eu nem vou abordar isso nessa antologia em si. Eu acho que aqui, afunilando e deixando o passado dele mais misterioso, simplesmente estabelecendo que ele é uma pessoa sozinha e que, né, a vida inteira dele está com a mentora,
vai ser mais útil para essa antologia e vai ser menos ruído, né? Depois, se esse personagem for figurar numa história só dele, a gente aborda o passado, né? Isso aí não vai ter problema nenhum. Então, gosta de artes, festas. O que mais que ele gosta? Silêncio. Silêncio. Boa comida. Então, um personagem assim que apesar de ser muito centrado na figura da mentora, ele gosta de experimentar o mundo, né? Mas é experimentar o mundo com segurança. Então isso aí é a personalidade dele aqui. Gosta, experimenta o mundo, mas o mundo seguro que sua situação lhe proporciona. Certo? Pensei nisso agora, né? E é uma boa maneira de definir a personalidade dele, né? Porque isso acontece com muita gente, né? Às vezes a pessoa se acha muito expansiva ou se sente muito à vontade no que faz ou no seu meio, mas é justamente porque ela está num meio muito familiar, muito confortável, né? Habitual. E aí, se ela sai dali, ela já é outra pessoa. Então, esse susto ele vai tomar também quando ele muda o ambiente, né? Tá, não gosta. Não gosta de. Vamos pensar um pouquinho aqui. Nosso personagem parece ser um ser assim muito com a alma muito delicada, né? Pelo que a gente escreveu até agora. Então ele não gosta de pessoas com modos rudes. Eu vou botar aqui como soldados, como os soldados para os quais trabalha. O que acontece, né? A nossa história, pelo menos o plano até agora, né? A gente vai ter a introdução aqui. Cadê? Deixa eu chegar lá. A gente vai ter aqui um textinho de introdução, apresentação do narrador. Mas aqui ele já perdeu a mentora, né? E ele está chegando de viagem no lugar onde ele vai chegar para poder recuperá-la, tentar fazer com que ela desista, né, de sair nessa jornada individual e volte a treiná-lo, né? Então, assim, eu estou botando coisas aqui que a gente vai ver em retrospecto, né? O trabalho dele e tudo mais. São as coisas que ele abandonou. Não sei até que ponto isso vai funcionar. De repente, seria interessante mesmo, na apresentação, a gente colocar um pouco do mundo comum do personagem, né? Eu vou ver ainda o que eu vou decidir a respeito disso. Mas agora, parando para pensar, e o que é legal de fazer essas atividades antes da escrita, é isso mesmo, né? Que a gente para pensar e começa a ter algumas decisões, né? De repente fica interessante nesse trecho inicial ali ser justamente mostrando um passado, um tempo antes, esse mundo comum do personagem, treinando com a mentora, trabalhando, fazendo os ornamentos das fardas, sendo maltratado por um soldado, e aí a gente já começa a ter, né, o que escrever. Quando a gente faz isso aqui, a gente começa a ter o que escrever sobre o personagem, né? Beleza. Frase de definição, não consigo pensar em nada agora. Deixa aí por enquanto. Medos. A gente já botou ali que ele tem medo de mudanças, né? De mudanças. Perder seu talento. E claro, perder sua mentora, né? Esse é o seu maior medo. A gente não pode sinalizar isso também com muita evidência no começo da história, senão acaba que fica muito previsível para o leitor o que vai acontecer. Então esse apreço que a gente vai mostrar ele ter pela mentora, ele vai meio que escondido, camuflado, enquanto a gente vai mostrar outros aspectos dele, porque aí no momento em que é mostrada essa perda, o leitor realmente se dá conta de que é uma coisa importante para o personagem e sente junto com o personagem, né? Se a gente ficar alertando muito para isso, no começo da história, fica previsível.
Arrependimentos, né? Ele se arrepende do que no momento? Então nós temos a frase aqui, os arrependimentos. Eu não sei do que ele pode se arrepender no momento. O arrependimento, ele requer uma perda. Toda vez que a gente tem consciência de que a gente se arrepende de alguma coisa, é porque a gente também tem consciência de algo que a gente perdeu, né? Por ter feito ou não ter feito alguma coisa. Então esse é o arrependimento, né? Então que perda que o personagem carrega consigo que gerou um arrependimento? Deixa aí, depois a gente pensa. Bom, esse é um personagem que não tem muitas mais pessoas ou coisas importantes, a não ser sua mentora, né? O seu item que é a tesoura ali, é a cartinha, a gente já mostrou. O que traz bons sentimentos para ele? Estudar artomancia. Ele é o nerd da artomancia mesmo, né? Conversar sobre a vida e o futuro. Conversar sobre a vida e o futuro. A gente pode botar aqui na personalidade que ele é otimista em relação ao futuro. Por quê? Porque um dos objetivos dele é isso, né? Um dia ele ser valorizado, aclamado, um grande artomante das palavras, né? Então ele gosta de conversar sobre isso. E o que lhe faz mal? Aqui, essa questão, o que lhe faz mal, não é necessariamente algo que ele não gosta, né? O não gosta está aqui. O que faz mal é algo que ele, de repente, por exemplo, um vício. Um vício faz mal e a pessoa gosta, né? Por isso que são dois itens diferentes. Às vezes a pessoa gosta do que lhe faz mal. É isso. Treinar além dos seus limites. Mas ele o faz ainda assim. Então isso prejudica, mas isso não impede ele de fazer, né? Beleza. Então falta por enquanto um arrependimento, a frase de definição. O problema central dele está aqui, né? A falta de empatia, por não perceber que nada é definitivo na vida e que sua mentora tem sua própria jornada a cumprir. E o problema central dele também aqui é resolver sua relação com a artomancia, né? Ou seja, aprender os limites e perigos. Esse problema central, com o tempo, ele se concentra em uma coisa só, né? A gente começa a entrelaçar. Então não tem problema a gente escrevendo o que pode servir de problema central e depois a gente, com tudo junto, a gente faz uma amálgama e bola um grande problema central. Save the cast do personagem, o que ele tem de legal, né? O que faz o personagem ser interessante para o leitor? O que vai fazer o leitor logo de cara gostar dele? Essa expressão save the cat vem dos heróis que subiam na árvore para salvar o gatinho, né? Então é alguma coisa que o personagem faz que mostra que ele é um cara legal, ou acima da média, ou habilidoso acima da média. Ou ele usa as habilidades dele de uma forma interessante, legal para as pessoas. Então o que poderia ser o save the cat do nosso personagem? Ele trabalha com ornamentos, né? Então seria interessante se ele prestasse serviço para um tipo de pessoa, né? Sem necessidade de fazê-lo, né? Isso seria interessante. Deixa aí por enquanto. Vamos pensar no arco A do nosso personagem, né? Vive confortável, estudando artomancia com sua mentora. Ela o abandona e ele fica perdido. É isso que a gente escreveu ali, né?
Aí a gente não escreveu. Cada vez que ele faz uso da habilidade, ele se sente mal, né? Perfil do protagonista, a gente já escreveu o que tinha. Aqui é sobre o templo, aqui é sobre a mentora. Beleza, eu acho que a gente esgotou o material que a gente já tinha pensado, né? Que veio daqui. O arco B a gente precisa deixar em aberto porque ainda tem alguns caminhos que ele pode seguir, né? Ele vai, em princípio, invadir o templo das Jogralesas, para onde a nossa mentora vai, né? Onde ela se enclausura para seguir os estudos e fazer uma coisa que ela julga ser muito valorosa. E ele quer, de qualquer maneira, acessar esse templo que é proibido para ele, para poder convencê-la a voltar à vida que eles tinham antes, a voltar a ensiná-lo e tudo mais, né? Agora, como ele termina, a gente mantém aberto até para ter a graça, né? Depois de escrever o final da história. E mesmo que eu soubesse também, eu não ia falar aqui em vídeo, né? Porque essa antologia vai virar um livro e aí não tem graça, né? Definir muito o final por enquanto. Então, estamos devendo por enquanto uma frase para definir o personagem e um arrependimento, né? O que o personagem se arrepende, que perda que ele sofreu, que gerou um arrependimento para ele. Então é isso, né? A gente começou rabiscando algumas coisas aqui no tablet, depois a gente fez umas notinhas, essas notinhas já viraram a ficha de personagem, e agora, né, no próximo vídeo a gente vai começar a escrever sobre ele efetivamente, escrever uns trechinhos, escrever algumas coisas da rotina dele. Vamos ver ainda o que a gente vai fazer, a apresentação do personagem, eu não sei. De repente daí sai uma frase que pode defini-lo bem, né? E o legal de mostrar isso em vídeo, o legal de fazer esse tipo de exercício é justamente deixar claro para autores que não têm o costume, né, de escrever, que são iniciantes, que todo o processo começa ali de uma partícula, de um ponto inicial muito pequeno, e a gente vai expandindo devagarzinho e sem nem sentir a gente começa a ter o corpo da história. Existem milhões de caminhos que a gente pode seguir, existem autores que fazem a coisa de maneira mais sucinta, o mesmo autor pode ter vários processos criativos diferentes. Nesse caso, eu estou gostando de descobrir a história assim aos pouquinhos, fazendo brainstorming. Às vezes eu não faço ficha de personagem, né? Em todas as histórias que eu fiz no Planos em Prática até agora, essa é a primeira que eu faço realmente uma fichinha de personagem, foi divertido fazer. E agora é partir para a próxima etapa, que é a escrita, né? Então, lembrando mais uma vez, os links para tudo que eu usei aqui nesse vídeo estão aqui embaixo na descrição. Eu vou botar aqui embaixo também a playlist com os brainstorms iniciais e também com as histórias já feitas no projeto Planos e Práticas, se você quiser conhecer as histórias que vão fazer parte dessa antologia. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!